Boa tarde, meus amigos. Espero que cada um de vocês estejam bem. Ótima semana para todos vocês. Que Deus abençoe vocês grandemente e a família de cada um. Sou o Lucas Vieira, dono desse canal do YouTube. Todos os dias estou aqui trazendo as seguintes informações sobre futebol. Hoje em meu canal vamos falar sobre La Liga, Campeonato Francês, Fenerbahçe, Premier League e tudo mais. Você está assistindo meu vídeo, deixe seu like aí para o YouTube saber que você gostou do meu vídeo e que também para o YouTube saber que você gostou aí das seguintes informações do futebol. Bom, então sem enrolação, bora começar o vídeo, que eu espero muito que vocês gostem do meu vídeo. Bom, então, começando aqui a falar da La Liga, que hoje às 4 horas tem um jogo entre Barcelona contra o Girona. Observe que esse jogo acontece no estádio do Barcelona, que é o estádio Camp Nou. E o Barcelona deve entrar com os seguintes jogadores, entre eles o Kessie, o goleiro Ter Stegen, deve entrar aí com o Sérgio Roberto, Lewandowski, Rafinha, Frank de Jong e entre outros. E é isso meu palpite jogo de hoje, que vai ser 2-1 pro Barcelona. Você está assistindo o vídeo, deixe o seu like e também deixe aí no seu palpite aí nos comentários. Bom, e a próxima notícia ainda sobre o Barcelona é que o Barcelona havia jogado pela Copa do Rei contra o Real Madrid, onde o Real Madrid havia vencido no Camp Nou de 4-0 com 3 gols do Karim Benzema. Bom, agora partindo para a próxima notícia aí do futebol, de jogo, falarei do Campeonato Francês, que nesse domingo de Páscoa teve o jogo entre Lyon e Rennes. Observe que o Lyon jogou como mandante, visitante o Rennes, e falaram o seguinte, que essa vitória do Lyon foi de virada. Bom, falaram aqui que o Rennes começou na frente, gol marcado pelo Guri, jogador do Rennes, marcou aí o gol pro Rennes e logo depois os gols do Lyon. O Tolisso havia empatado o jogo. Depois o gol da virada aí foi gol marcado pelo Lacazette. Já o último gol para garantir aí os 3 pontos. E a vitória do time da casa foi marcado pelo Barcola. Bom, e ainda falar sobre o Campeonato Turco, que logo mais daqui a pouco, às 2h30 da tarde, tem um jogo entre Karaguru contra o Fenerbahçe. Bom, o Karaguru, é o nome do time, vai ser o mandante. Já o visitante, o Fenerbahçe. Fenerbahçe do Ilharão, que é volante do Fenerbahçe faz tempo, e que também era volante do Flamengo. E que também o time é do treinador Jorge Jesus. Bom, e sobre esse jogo, já falei quem vai ser o mandante. E o jogo acontece no estádio Atatürk Olympic Stadium. Bom, agora falar aí sobre Premier League, que Leeds United jogou contra o Crystal Palace. E eu quero dizer que Leeds United foi o mandante para essa partida. Já a Crystal Palace está na zona de rebaixamento da Premier League, venceu fora de casa por 5-1. O Leeds até saiu na frente, gol marcado pelo Bamford. Mas logo depois, Crystal Palace empatou aí com o Guerri. Depois o Jordan Ayew havia marcado 2 gols para o time visitante. Depois o Wes fez o 4-1 e o último gol marcado pelo francês Edward. Bom, e agora falar sobre a La Liga, sobre o jogo aí que aconteceu entre Real Valladolid contra a Mallorca. Bom, e o Real Valladolid foi o mandante e esse jogo acabou em 3-3. Começando aqui para falar sobre o time da casa. O Valladolid, que eu acabei de falar, empatou. Os gols do Valladolid: Pérez, Amolar e Montu fizeram os gols para o Valladolid. Já do Mallorca, time visitante, o Muriqui marcou 2 gols. E o Manu Marlonhas marcou um gol e ainda o gol de empate do Mallorca. Bom, seguindo aí com a próxima notícia do Campeonato Francês, o Nantes jogou contra o Mônaco. E esse jogo aí, o Nantes foi o mandante, jogou no próprio estádio, e o Mônaco o visitante. E o Mônaco que fez o gol.
O Mônaco tava ganhando por 2-0. O Di Saci e o Matasso estavam aí marcando os gols para o Mônaco e garantindo a vitória do time visitante. Mas o Lens teve um empate aí, gol marcado pelo Mohamed e Blas. Fizeram os gols aí que salvaram o time da casa da derrota. Premier League, o Liverpool jogou contra o Arsenal. O jogo que aconteceu no estádio Anfield, que é o próprio estádio do Liverpool. O Arsenal tava ganhando por 2-0. Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus fizeram os gols do Arsenal. Depois, os gols do Liverpool. Mohamed Salah ainda diminuiu o placar. Mas já no começo do segundo tempo, o Liverpool teve pênalti. E o Mohamed Salah, que havia marcado o gol para o Liverpool, foi para a cobrança de pênalti. Cobrou o pênalti e acabou chutando para fora. Mas logo depois o pênalti perdido do Liverpool, Roberto Firmino acabou fazendo o gol de empate. Mas mesmo assim o Liverpool, time da casa, que empatou com o atual líder da Premier League, que é o Arsenal. Bom, e agora falar do campeonato francês, Montpellier jogou contra o Toulouse. Montpellier nesse jogo foi o mandante, mas o Toulouse, time visitante, venceu por 2-1. O Dalinga e o Chaibé fizeram os gols do Toulouse. Já do Montpellier, o gol do Arre. Bom, e ainda seguindo sobre o campeonato holandês, o Ajax, que jogou contra o Fortuna Sittard. O Ajax nesse jogo foi mandante, time da casa, ganhou aí de 4-0. O Bergwijn, jogador do Ajax, marcou 2 gols. O Bergwijn fez um outro gol também para o Ajax. E para fechar, o Taylor, que no último jogo do Ajax tinha sido expulso, mas fez o gol aí que garantiu a vitória do Ajax. Lembrando que o Ajax é o ex-time do Antony. Hoje Antony atualmente que está jogando muito pelo Manchester United. Bom, agora falar sobre campeonato alemão. O Bochum jogou contra o Stuttgart. E o Bochum nesse jogo foi mandante, mas o time visitante Stuttgart venceu por 3-2. Os gols do Bochum: Stanger fez o primeiro gol e o Hoffmann havia marcado outro gol para o Bochum. Já do Stuttgart, Ito, Guirassy e Wagner fizeram aí os gols do Stuttgart. Ainda seguindo para falar do campeonato alemão, ou seja, Bundesliga, Hoffenheim jogou contra o Schalke 04. E o Hoffenheim, time da casa, venceu por 2-0. Os gols do Hoffenheim: Krau, jogador do Schalke, fez gol contra. E ainda o Bebu, jogador do Hoffenheim, fez o gol aí que garantiu a grande vitória do time da casa e os 3 pontos na competição. Agora falar sobre o Campeonato Paulista, esse jogo que passou na tela da Record. O Palmeiras contra o Água Santa, jogo de volta, jogo de ida, havia acontecido na Arena Barueri, onde o Água Santa havia vencido por 2-1 com 2 gols do Bruno Mezenga. Bruno Mezenga que está na beira do Santos. Bom, mas o Palmeiras começou o jogo. O Gabriel Menino cobrou a falta para o Palmeiras aos 16 minutos. Depois a bola bateu na barreira, voltou para o Gabriel Menino, que acabou mandando a bola para a rede. Depois o Dudu fez uma jogadaça impressionante e deu uma assistência para o gol do Gabriel Menino. O Gabriel Menino, então, havia marcado o gol lá no rebote da bola ter batido na barreira e o gol de cabeça. E ainda no primeiro tempo, que aconteceu mais um gol do Palmeiras, o gol marcado pelo Hendrick. O Hendrick havia marcado o gol no jogo de ida, tanto que marcou seu primeiro gol em 2023 contra o Água Santa e ontem novamente contra o Água Santa. Mas aí depois o Flaco Lopes, que havia entrado no segundo tempo, foi que marcou o 4º gol do Palmeiras. O Palmeiras que foi o bicampeão. O Palmeiras havia jogado com o São Paulo ano passado, fez o resultado do jogo contra o Água Santa por 4-0, já que ano passado, pelo Paulistão, o São Paulo havia vencido por 3-1. Bom, mas quero aqui parabenizar o Palmeiras, que desses jogos aí que aconteceram, o Palmeiras havia perdido só uma, como eu falei aí, o jogo contra o Água Santa. Mas o Palmeiras, que além de, eu falei da derrota, mas foi apenas no Paulistão. E o Palmeiras aí, que tem melhor ataque, melhor defesa. E para falar mais do Abel Ferreira, foi que o Abel Ferreira conquistou o seu 8º título à frente do Sociedade Esportiva Palmeiras. Agora para falar do Campeonato Saudita, Al Ferrah
jogou contra o Nauer. Time do Cristiano Ronaldo e de Talisca jogou como visitante, mandante ao Pelá. Não aconteceu tanta coisa, a não ser os melhores momentos, os gols perdidos, além do empate que aconteceu, que foi em 0-0. Agora, para falar do Campeonato Goiano, Goiás jogou contra o Atlético Goianiense. Primeiro jogo, o Atlético Goianiense havia vencido por 2-0. Ontem, Goiás venceu por 3-1. E para falar aqui os gols do Goiás. Bom, na verdade, o Atlético Goianiense abriu o placar com marcado pelo Luiz Fernando. Depois o Goiás empatou o gol do Alisson. Depois o 2-1 para o Goiás Vinícius. E o terceiro gol do Palácio. Observe que no último minuto o Palácio havia marcado o gol, que foi para os pênaltis. E o Atlético Goianiense venceu aí por 5-4 o Atlético Goianiense, que foi campeão, vencendo nos pênaltis. Bom, e para fechar aí com a notícia, vou te atualizar sobre o Campeonato Mineiro, onde o Clube Atlético Mineiro jogou contra o América Mineiro. O América Mineiro havia jogado na Sul-Americana dessa final contra o Peñarol do Uruguai, onde o América havia vencido por 4-1 e o Atlético Mineiro, que havia vencido, na verdade, havia jogado no Libertadores, onde perdeu para o Libertad Paraguai por 1-0. Bom, mas o Atlético, que no primeiro jogo havia vencido por 3-2 na Arena Independência, já no Mineirão, no jogo de volta que aconteceu ontem, o Hulk marcou 2 gols para o Atlético. E um dos gols do Hulk foi marcado de pênalti. Bom, e ainda com o Atlético Mineiro teve jogador expulso já no começo do segundo tempo, que foi o Otávio. Não sei se algum de vocês está assistindo o vídeo lembra do Otávio, mas o Otávio, antes de jogar pelo Atlético Mineiro, jogou também pelo Clube Atlético Paranaense, que logo mais estarei falando do Atlético Paranaense nesse vídeo. Bom, e agora falar sobre a La Liga. Raio Vallecano jogou contra o Atlético de Madrid. E o time visitante, Atlético de Madrid, time de Depay, de Griezmann e do goleiro Oblak, entre outros jogadores. Bom, o Atlético de Madrid aí marcou os gols. Molina e Hermoso fizeram os gols aí para o Colchoneros, como é conhecido o Atlético de Madrid. Já do Raio Vallecano, marcado pelo Garcia. Ainda que o Raio Vallecano teve jogador expulso no segundo tempo, que foi Lejum. Bom, agora falar para vocês aí do Campeonato Paranaense. Jogo de ida, o Atlético Paranaense tinha jogado no próprio estádio do Cascavel, onde o clube Atlético Paranaense jogou aí por 2-1. Era, na verdade, devia jogar por empate, como aconteceu, jogo em que acabou 0-0, e na Arena da Baixada o Furacão acabou conquistando o título. Cascavel, que na semifinal havia eliminado o Operário, né? Mas aí conseguiu aí jogar contra o Furacão, e o Furacão, que mais uma vez aí foi campeão do Campeonato Paranaense. Agora atualizar vocês a última notícia do jogo que passou na tela da Band. O Fluminense jogou com o Flamengo. Jogo de ida, o Flamengo havia vencido por 2-0. Jogo de ida com gols de Ayrton Lucas e também de Pedro. E o Fluminense, que foi o campeão, bicampeão no Cariocão, venceu por 4-1. O Marcelo fez o 1-0 pro Fluminense, um golaço. Primeiro gol dele com a camisa do Fusão. Depois o Cano fez 2-0 e ainda que no segundo tempo teve pênalti pro Fluminense. O German Cano acabou cobrando pênalti. O goleiro Santos, goleiro do Flamengo, defendeu e deu rebote. Aí no rebote o German Cano fez o gol. Aumentou 3-0. Depois o 4-0 pro Fluminense, marcado pelo Alexandre. E o Flamengo, que quase finalzinho do jogo, praticamente no final, o Ayrton Lucas, aquele que havia marcado o gol no jogo de ida, também fez o gol, mas o Fluminense conseguiu grande virada, esses tantos de gols aí que o Fluminense tinha que marcar e foi campeão. E quero dizer sobre o Vitor Pereira, que depois da derrota de ontem, mais um título perdido no comando do Vitor Pereira. Vitor Pereira está cada vez mais perto de ser demitido do Flamengo. Mas ainda não é oficial, não foi demitido ainda, mas assim que acontecer a demissão e tudo mais, eu venho aqui informar vocês sobre
essa notícia. Bom, rapaziada, é isso aí o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva se não for inscrito. Amanhã terça-feira vem aqui e te conto mais sobre tudo sobre o mundo do futebol, o mundo da bola. E é isso, as informações vocês sempre encontrarão e encontram aqui, canal do Lucaseiro. E é isso, Deus abençoe a todos. E uma ótima e linda tarde para todos. Fui!